A glória antes da queda. Imagine, se puder, um tempo antes do tempo. Uma realidade que existia muito antes do universo, antes das estrelas brilharem, antes dos planetas girarem, antes mesmo de qualquer vida humana. Nesse cenário, só havia um reino eterno, o reino celestial. Lá reinava o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é, que era e que há de vir. Nesse reino de glória, anjos foram criados para servir, adorar e executar a perfeita vontade do Criador. Eram miríades e miríades, incontáveis como as estrelas que ainda nem existiam. Cada ser angelical tinha seu papel, sua missão, sua identidade. Mas, entre todos eles, um se destacava. Um ser cujo esplendor não encontrava igual entre os seres criados. Seu nome? Lúcifer, o portador da luz. O anjo perfeito. Lúcifer não era um anjo comum. Ele não estava na mesma hierarquia dos mensageiros, dos anjos guerreiros, dos serafins ou dos anjos ministradores. Ele foi criado como um querubim ungido que cobre, a mais alta patente angelical, diretamente ligado à presença do Altíssimo. O texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 a 18, revela uma descrição assustadoramente bela sobre ele. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobrias, sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Cada pedra tinha um significado espiritual. Não eram meros adornos, eram manifestações de honra, autoridade e poder. Lúcifer refletia a glória de Deus de forma literal. Sua presença emanava luz, beleza, harmonia e perfeição. A função no governo celestial Lúcifer era mais que um adorador. Era um guardião da presença de Deus. O termo querubim que cobre indica que ele tinha uma função de proteção, de zelo pela santidade do trono divino. Ele não apenas estava perto de Deus, ele fazia parte do ambiente mais sagrado da criação. Seu papel incluía liderar a adoração, supervisionar regiões celestiais e comandar legiões de anjos. Seu nome, portador da luz, não era simbólico. Ele literalmente irradiava luz, não sua, mas refletida da glória do Criador. Imagine um ser cuja própria existência vibrava com sons celestiais, harmonias perfeitas, cores que olhos humanos jamais poderiam compreender. A hierarquia dos céus e o status de Lúcifer. O reino celestial possui uma hierarquia organizada. Serafins, querubins, arcanjos, anjos, principados, potestades, tronos e domínios. Cada classe com funções específicas. No topo dos querubins estava Lúcifer. Seu status não era só de liderança, era de supremacia entre os anjos. Um modelo de perfeição, sabedoria e beleza. Seus dons eram completos. Sua aparência era gloriosa. Seu intelecto incomparável. Sua influência gigantesca. Ele não era apenas respeitado, era admirado, reverenciado por outros anjos, não por adoração, mas por reconhecimento da honra e da autoridade que lhe haviam sido conferidas. Lúcifer, reflexo da glória de Deus. Tudo nele refletia Deus, sua luz, sua sabedoria, sua beleza, sua majestade, mas também sua dependência. Ele existia para glorificar, para exaltar e refletir a presença divina. Ele não possuía luz própria. Sua glória era um espelho da glória do Criador. Mas foi aí que o problema começou. Em algum momento da eternidade, o portador da luz começou a desejar a própria luz. Como o perfeito pode cair? Aqui surge uma pergunta que ecoa há milênios. Como um ser criado perfeito pode se rebelar? A resposta não está na imperfeição da criação, mas na natureza do livre-arbítrio. Deus criou os anjos com capacidade de amar. E para amar verdadeiramente, é necessário ter a opção de escolher não amar. Lúcifer podia escolher. Ele não foi programado como uma máquina. E sua escolha, como veremos no próximo capítulo, mudaria não só sua história, mas o destino de todo este universo. O que era perfeito começaria a ruir. O que brilhava como luz
começaria a ser corrompido pelas sombras do orgulho. E o céu, lugar de paz e glória, seria abalado pela primeira rebelião da história da criação. A pergunta que fica é: se até um anjo que caminhava no meio do fogo de Deus caiu, como nós, humanos, devemos estar atentos ao orgulho que pode nascer dentro de nós? O surgimento do orgulho, o primeiro pecado do universo. Imagine um universo onde não existia dor, não havia morte, não havia mentira, não havia sombra. Toda a criação vibrava em perfeita harmonia. Todos os anjos, incontáveis, cantavam, adoravam e serviam ao Deus eterno. A única realidade conhecida era a santidade, a ordem, a justiça, a beleza absoluta e a glória indescritível. Mas, de repente, algo impensável começa a se formar. E não surge fora, não surge de algo criado, de um ambiente corrompido. Surge dentro do coração de um anjo perfeito. O mistério do primeiro pecado. O primeiro pecado do universo não foi cometido na Terra. Não foi um assassinato, nem adultério, nem roubo. Foi algo mais sutil, mais sorrateiro, mais devastador. Foi orgulho. O orgulho nasceu em Lúcifer quando ele deixou de contemplar a glória de Deus e passou a contemplar a si mesmo. Ele viu sua beleza, ele percebeu sua sabedoria, ele reconheceu sua majestade. E naquele momento, o que antes era admiração ao Criador se transformou em vaidade. Por que eu não posso ser adorado? Por que apenas Deus deve ser exaltado? Eu sou belo, sou majestoso, sou poderoso. Pensamentos como esses começaram a se infiltrar onde jamais deveriam existir. Isaías, capítulo 14. A anatomia do orgulho. O texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, nos entrega um raio-x do pecado que nasceu no coração de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Perceba, eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei semelhante. O problema não era ambição, era insurreição. Lúcifer não queria apenas ter um status elevado, ele queria o lugar do próprio Deus, o orgulho, o pecado que precede todos os outros. O orgulho é a semente de todos os outros pecados. É o desejo de ser independente de Deus, de não precisar dele, de ser autossuficiente. Foi esse mesmo orgulho que mais tarde seria plantado no coração de Eva, quando a serpente lhe disse: sereis como Deus. Gênesis capítulo 3 a 5. O mesmo vírus espiritual que derrubou Lúcifer seria espalhado na humanidade. Por que Deus permitiu? Talvez a pergunta mais assustadora e complexa. Por que Deus, sendo onisciente, permitiu que isso acontecesse? A resposta está no próprio amor de Deus. O amor não pode existir sem liberdade. Se Deus quisesse apenas seres que o obedecessem sem escolha, teria criado autômatos, robôs espirituais. Mas Deus escolheu criar seres livres. E a liberdade traz consigo o risco da rejeição, o risco da rebelião, o risco do amor não ser correspondido. E Deus, em sua soberania, aceitou esse risco, porque um amor que não pode ser rejeitado não é amor. O contágio da rebelião Lúcifer não caiu sozinho. Sua vaidade se transformou em discurso. Seu discurso em rebelião. Ele começou a questionar, semear dúvidas, plantar sementes de insatisfação entre os anjos. Por que Deus precisa ser o único soberano? Por que somos eternamente subalternos? Olhem para mim, olhem para o que eu sou. Não somos nós também dignos de glória? E assim, 1/3 dos anjos foi seduzido. O primeiro golpe de estado do universo. O que estava prestes a acontecer era, literalmente, o primeiro golpe de estado da história do cosmos. O trono de Deus, a soberania absoluta, seria desafiada. Um anjo, uma criatura,
ousaria tentar tomar o lugar do Criador. Nunca antes, jamais em toda a boa eternidade passada, algo assim havia acontecido. O céu estava prestes a entrar em guerra. O orgulho é tão sutil, tão invisível, que nem o próprio Lúcifer percebeu quando ele tomou conta do seu coração. E se um anjo perfeito que caminhava entre as pedras de fogo, que via Deus face a face, caiu por causa disso, o que dizer de nós? A história da queda de Lúcifer é mais do que um relato antigo. É um espelho, um alerta, porque o mesmo orgulho que destruiu um anjo pode destruir qualquer um que não vigia. A rebelião celestial. Imagine o som de milhões de vozes celestiais silenciando de forma repentina. Algo impensável estava prestes a acontecer. O céu, lar da harmonia perfeita, da paz imutável, da glória suprema, seria abalado. Não por forças externas, não por criaturas desconhecidas, mas por uma rebelião que nascia dentro dele mesmo. Uma revolta arquitetada por aquele que, ironicamente, foi criado para ser reflexo da luz. Lúcifer, o portador da luz, agora se tornava portador das trevas que começavam a emergir no cosmos. O plano da rebelião. O orgulho que nasceu no coração de Lúcifer não ficou guardado. Tornou-se um plano, e o plano se transformou em conspiração. A ideia era clara e, ao mesmo tempo, inimaginável. Desejava tomar o trono de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nos dá uma pista sombria do que aconteceu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essas estrelas representam anjos. Um terço dos exércitos celestiais foi seduzido pelas palavras do rebelde. Imagine, milhões, talvez bilhões, de seres espirituais, seduzidos por promessas de autonomia, liberdade e glória própria. A retórica do rebelde Lúcifer não chegou impondo sua vontade. Ele começou questionando, provocando, semeando dúvidas. Por que somos eternamente subalternos? Se possuímos luz, sabedoria e poder, por que não podemos governar? Deus ocupa o centro de tudo, mas e nós? Não merecemos mais? A sedução não foi pela força, mas pela persuasão. Sua beleza, sua eloquência, sua majestade, tudo nele conferia credibilidade. Ele parecia sincero, parecia justo, e muitos acreditaram. O céu se prepara para a guerra. O que nunca havia acontecido estava prestes a acontecer. O céu, antes palco de eterna adoração, agora se transformava em campo de batalha. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, revela: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Simulation. Guerra no céu. O arcanjo Miguel, o comandante dos exércitos leais, ergue sua espada celestial. Do outro lado, Lúcifer, agora transformado no dragão, no opositor, liderando legiões de anjos caídos. As vibrações da guerra ecoaram em dimensões que nós, seres humanos, jamais poderemos compreender. O som não era como o som terrestre, as armas não eram feitas de matéria, mas os impactos, esses foram reais, espirituais, cósmicos, eternos. O primeiro conflito cósmico da história. Imagine uma batalha onde luzes, trovões, energias sobrenaturais e forças espirituais colidem. Cada golpe não rasgava apenas a atmosfera celestial, mas alterava as realidades. O céu tremia, dimensões se abalavam. As legiões fiéis, lideradas por Miguel, resistiam bravamente. Mas os anjos caídos lutavam com fúria, movidos pelo veneno do orgulho, pela promessa enganosa de autonomia. Eles acreditavam que poderiam vencer, acreditavam que poderiam destronar o Criador. Mas como uma criatura pode vencer aquele que a formou? Como uma centelha pode apagar o sol? Então veio o decreto. Deus, em sua justiça, santidade e amor pela ordem, não poderia permitir que a rebelião se perpetuasse. A soberania do Altíssimo jamais poderia ser ameaçada. Apocalipse capítulo 12, versículo 8 e 9, declara com firmeza: Mas não prevaleceram,
Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lúcifer, agora Satanás, foi expulso, e com ele todos os anjos que ousaram se rebelar. A queda dá glória ao abismo. O que antes era luz, agora era trevas. O portador da luz se tornava adversário. O querubim ungido se tornava acusador. O reflexo da glória se tornava sombra e escuridão. Eles foram lançados, mas não para o vazio, não para um abismo eterno naquele momento. Foram lançados à terra. Por quê? Porque a terra, ainda não criada em sua totalidade, se tornaria o palco do próximo capítulo da história. O campo onde a guerra espiritual invisível seria travada, agora em meio à humanidade. O céu conheceu o peso do livre-arbítrio. A perfeição, aparentemente inabalável, foi abalada por uma escolha. E se no céu houve guerra, o que dizer da terra? Se um anjo na presença da glória perfeita caiu, que tipo de vigilância nós, humanos, precisamos ter contra o orgulho, contra a vaidade, contra a ilusão de sermos deuses de nós mesmos? Essa história não é apenas sobre Lúcifer. Ela é sobre cada um de nós, sobre o perigo da autoexaltação, sobre as escolhas que fazemos todos os dias entre servir ao Criador ou servir ao próprio ego. A queda de Lúcifer. Da glória às trevas, imagine o som de milhões de vozes celestiais silenciando. Um vazio toma conta dos céus. Onde antes havia cânticos de adoração, agora há um silêncio pesado, cortante, opressor. As marcas da guerra espiritual permanecem, mas o veredito já foi dado. O rebelde e seus seguidores não têm mais lugar nas moradas eternas. Agora, o que se cumpre é a sentença mais temida, a expulsão da presença de Deus. Lúcifer, aquele que brilhava mais que todos, agora despenca. Despenca do auge da glória, direto para o mais profundo abismo de desonra e trevas. O momento da queda. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, descreve com palavras que cortam como lâminas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu te lancei como profano do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Isaías capítulo 14, então ecoa esse momento aterrador. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Imagine a cena, um rasgo se abre no céu, raios, trovões, correntes de luz cortando dimensões. E então, a queda. Lúcifer e seu exército de anjos rebeldes são lançados como relâmpagos em direção aos domínios inferiores. O impacto no cosmos. A Terra, ainda em formação, ainda informe e vazia, se torna o local de exílio dos caídos. Muitos teólogos acreditam que a expressão em Gênesis capítulo 1 a 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, guarda um eco desse evento cósmico. O planeta que seria a morada da futura criação humana, agora carrega as cicatrizes espirituais da presença do mal. As trevas não são apenas a ausência de luz física, são a manifestação da corrupção espiritual que agora paira sobre esse mundo. De portador da luz a príncipe das trevas Lúcifer, perde seu nome celestial. Aquele que significava portador da luz, agora passa a ser chamado de Satanás, que significa adversário, e também de diabo, que significa acusador. Ele não perde seu poder, não perde sua beleza, nem sua inteligência, mas tudo o que antes era consagrado à glória de Deus, agora é usado para a oposição, para o engano, para a corrupção. Ele se torna o príncipe deste mundo, o líder das hostes malignas, o arqui-inimigo da humanidade. E a partir de agora, começa a arquitetar sua nova missão: destruir tudo o que Deus ama, inclusive o ser humano, a criação do reino das trevas.
Assim como no céu há ordem, hierarquia e governo, nas trevas também se estabelece uma estrutura espiritual maligna. Anjos caídos assumem funções, regiões e esferas de influência. Efésios capítulo 6, versículo 12, revela essa realidade invisível. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás ergue seu trono espiritual nas sombras, não em um inferno literal, como muitas vezes se imagina, mas nas dimensões invisíveis que circundam a realidade humana. As cicatrizes invisíveis na criação. A queda de Lúcifer não foi um evento isolado, ela reverberou em toda a criação. As leis naturais, a ordem do cosmos, tudo foi de certa forma afetado. Romanos capítulo 8, versículo 22 declara: Sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até agora. A presença do mal espiritual não é apenas um problema moral, é um desequilíbrio cósmico. As guerras, as doenças, os desastres naturais, a dor, tudo de alguma forma reflete esse rompimento original da harmonia celestial. A ira contra a humanidade. Mas por que Satanás se volta contra nós? Por que tanta obsessão em destruir o ser humano? A resposta é simples e assustadora. Porque fomos criados à imagem de Deus. Cada vez que o diabo olha para um ser humano, ele vê o reflexo daquele que ele odeia. Cada vida humana é, para ele, uma afronta viva à sua rebelião. Ele não pode tocar em Deus. Não pode subir novamente aos céus. Não pode vencer o Altíssimo. Mas pode tentar destruir aquilo que Deus ama. E isso nos inclui. O que aconteceu no céu é um lembrete de que o livre-arbítrio é um presente, mas também uma responsabilidade eterna. A queda de Lúcifer nos mostra o perigo do orgulho, da autossuficiência e da busca pelo trono que não nos pertence. Mas também revela algo grandioso: o amor de Deus pela ordem, pela justiça e pela liberdade. Mesmo diante da rebelião, Deus permitiu que a criação escolhesse. E mesmo diante do mal, a soberania divina permanece absoluta, intocável, inabalável. Agora que Lúcifer está caído, agora que os reinos das trevas estão estabelecidos, surge uma pergunta inevitável: como esse conflito cósmico chega até nós? O início da guerra na Terra. A serpente no Éden. Imagine um cenário perfeito. Um jardim cuja beleza ultrapassa qualquer paisagem que olhos humanos já contemplaram. Árvores de frutos exuberantes, rios cristalinos cortando vales verdejantes, animais vivendo em perfeita harmonia e uma paz que transcende qualquer entendimento. No centro desse paraíso, dois seres criados à imagem e semelhança de Deus caminham de mãos dadas: Adão e Eva. Criados não apenas para habitar o Éden, mas para refletir a glória do próprio Criador, desfrutando de comunhão plena, direta e constante com Deus. Mas, nas sombras desse jardim perfeito, algo se move, algo observa, algo trama. Lúcifer, agora Satanás, sabe que sua guerra contra Deus não terminou. Seu campo de batalha mudou, e seu novo alvo é claro: o ser humano. Gênesis capítulo 3 descreve: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas não era uma serpente comum. No texto original hebraico, a palavra Nahash carrega o sentido de serpente brilhante, encantadora, enigmática. Muitos estudiosos acreditam que, antes da maldição, esse ser possuía aparência majestosa, talvez até bela, sedutora e inteligente, diferente da ideia de uma cobra rastejante. Satanás sabia que não poderia vencer Deus diretamente. Por isso, seu plano era destruir aquilo que Deus mais amava: a humanidade. Ele não chega com violência, não aparece como um monstro aterrorizante. Ao contrário, se aproxima de Eva com sutileza, conversa, questiona, semeia dúvida. Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Perceba a sutileza. Ele não nega diretamente a ordem de Deus. Primeiro gera confusão.
Insinua que talvez Deus esteja escondendo algo, que talvez não queira que eles alcancem todo o seu potencial. E quando Eva responde corretamente sobre a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás lança sua principal mentira, a primeira mentira da história da humanidade. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja a ironia sombria, a mesma isca que levou Lúcifer à queda, o desejo de ser como Deus, agora é lançada sobre o ser humano. É o mesmo veneno, o mesmo orgulho, a mesma rebelião. E funciona. Eva olha, deseja, toca, come e entrega a Adão. Eles desobedecem, quebram a única ordem direta que haviam recebido do Criador. Naquele exato instante, algo muda, algo se rompe. Não é apenas uma escolha moral, é uma catástrofe espiritual. A glória que os envolvia se desfaz. Eles percebem que estão nus. O sentimento de vergonha surge, algo que nunca havia existido na criação. O medo aparece, eles se escondem. O relacionamento perfeito com Deus se quebra. Romanos capítulo 5, versículo 12. 5:12 explica: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O Éden, antes morada da perfeição, agora se torna palco de uma sentença. O pecado entrou no mundo, e junto com ele, a dor, a doença, a maldição e, principalmente, a separação espiritual do Criador. Mas preste atenção. No meio do juízo, Deus planta uma promessa, uma esperança, uma profecia que ecoará por milênios até sua concretização. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Conhecida como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, declara: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus promete que da descendência da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa de redenção. Outro detalhe profundo. Após a queda, Deus faz roupas de pele para Adão e Eva. Isso significa que pela primeira vez, um animal inocente teve que morrer para cobrir a vergonha do ser humano. Aqui se inicia o princípio do sacrifício substitutivo. Uma sombra do que viria séculos depois, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, derramaria seu sangue para cobrir não apenas a nudez, mas todo o pecado da humanidade. Com a queda do homem, Satanás alcança um de seus maiores triunfos temporários. Ele agora se torna o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. A humanidade, que antes estava sob o domínio direto de Deus, agora vive sob a influência do pecado e das trevas. A partir desse ponto, a história da humanidade se torna palco de um conflito invisível, constante, espiritual, onde dois reinos lutam pelo destino das almas: o reino das trevas e o reino de Deus. O que aconteceu no Éden não é apenas um conto antigo. É a raiz do sofrimento, da dor e da luta interna que cada ser humano carrega. Mas também é a origem da promessa que atravessa as eras. Deus nunca desistiu de nós. E desde aquele dia, iniciou-se o plano para nossa redenção. O Éden ficou para trás. A corrupção da humanidade e o juízo do dilúvio. A terra afundada nas trevas. Após a queda no Éden, a humanidade começa a se multiplicar sobre a face da terra. Mas junto com a expansão da raça humana, também cresce algo terrível: a corrupção do coração humano. Gênesis 6 descreve um dos relatos mais chocantes de toda a Bíblia. Não são apenas atos isolados de pecado, mas uma degeneração generalizada, onde toda a intenção do coração humano se inclina constantemente para o mal. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulos 6 e 5. A terra, que fora criada para ser reflexo da glória de Deus, agora está mergulhada em violência, imoralidade e depravação. O mistério dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas há algo ainda mais misterioso nesse capítulo. Uma passagem que por séculos intrigou estudiosos,
teólogos e arqueólogos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Quem são esses filhos de Deus? Muitos estudiosos, principalmente os rabinos antigos e os primeiros pais da igreja, interpretam que se trata de anjos caídos, seres celestiais que, seguindo a rebelião de Lúcifer, cruzaram um limite imposto por Deus. O livro de Enoque, embora não canônico, amplia essa narrativa descrevendo que esses anjos, chamados de vigilantes, desceram sobre o Monte Hermon, fizeram um pacto entre si e tomaram esposas humanas. O resultado dessa união foram os Nefilim, seres híbridos, gigantes, poderosos e violentos, que devastaram a terra. Os Nefilim, o exército das trevas na terra. Esses gigantes não eram apenas grandes em estatura, mas também em maldade. Destruíam, oprimiam, ensinavam artes ocultas, feitiçaria, fabricação de armas e práticas que corromperam ainda mais a humanidade. A criação agora estava tão distorcida que o plano de Satanás parecia ter um avanço considerável. A corrupção genética, moral e espiritual poderia, em tese, inviabilizar o cumprimento da promessa feita no Éden. A vinda de um descendente humano que esmagaria a cabeça da serpente. O juízo é decretado. Diante desse cenário, Deus toma uma decisão drástica, o juízo através de um dilúvio global. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas, no meio desse caos absoluto, há um homem que se destaca: Noé, o último homem justo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé era um homem justo, íntegro em sua geração, e andava com Deus. Ele e sua família se tornaram a última esperança da humanidade. Deus dá a ele uma missão que parece insana aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e casais de animais para preservar a criação. A arca, refúgio no meio do juízo. Por 120 anos, Noé constrói a arca. Durante esse tempo, ele não apenas trabalha, mas também prega, adverte, chama ao arrependimento. Mas o mundo ignora, zomba, ri. A humanidade está tão entregue à corrupção que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Então, a porta se fecha. As águas começam a cair dos céus e brotar das profundezas da terra. O planeta inteiro é submerso em juízo. Toda a carne que tinha fôlego de vida perece. Um novo começo, mas o mal permanece. Quando as águas baixam, Noé e sua família saem da arca. Deus faz uma aliança, representada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir toda a terra com água. Mas o problema do coração humano não foi resolvido. O pecado permaneceu. A linhagem de Satanás, embora parcialmente aniquilada, continuaria se manifestando de outras formas. E os ecos da presença dos Nefilim e dos descendentes das trevas surgiriam novamente em momentos posteriores da história bíblica, como veremos nas batalhas contra os gigantes, Anaquins, Refaíns e, mais tarde, na história de Davi e Golias. O conflito invisível continua. O que aconteceu antes do dilúvio não foi apenas uma crise moral, foi uma guerra espiritual de proporções cósmicas. Satanás tentou de todas as formas impedir que a linhagem pura que traria o Messias permanecesse intacta. Mas Deus, soberano, preservou sua promessa. O descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ainda estava a caminho. Com o fim do dilúvio, uma nova era começa, mas o coração humano continua suscetível ao engano. A Torre de Babel, a rebelião das nações e a divisão do mundo. O mundo pós-dilúvio, uma nova chance ou um novo problema. Após o dilúvio, Noé e seus filhos recebem de Deus uma ordem clara: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.
Gênesis capítulo 9, versículo 1. A missão era espalhar-se, povoar todo o planeta e reconstruir a humanidade sob novos princípios. Porém, o coração do homem ainda carregava as sementes da rebelião. E não demoraria muito para que surgisse uma geração que, em vez de se espalhar, escolheu se unir. Mas não por uma causa justa. E disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo toque nos céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Aqui não se trata apenas de engenharia ou arquitetura. A Torre de Babel era um projeto espiritual de rebelião, uma tentativa clara de criar um portal entre o céu e a terra, estabelecendo uma conexão direta com as regiões celestiais, mas sem a autorização divina. Segundo registros arqueológicos e tradições antigas, essa torre provavelmente era um zigurate, uma construção típica da Mesopotâmia, dedicada à adoração de deuses pagãos e à prática de rituais ocultistas. Nimrod, o primeiro grande anticristo da história. No centro desse movimento estava um homem chamado Nimrod. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mas atenção, a expressão poderoso caçador diante do Senhor não é um elogio. No hebraico, isso carrega uma conotação de confronto, de oposição. Nimrod não era apenas um líder político, mas um arquétipo do anticristo. Alguém que unificou as nações sob um sistema de governo, religião e cultura totalmente opostos aos princípios de Deus. Ele foi o fundador de Babel, mas também de Nínive, Calá e outras cidades que, mais tarde, se tornariam inimigas do povo de Deus. A Torre de Babel não era apenas uma obra física, mas um projeto espiritual. Muitos estudiosos apontam que havia uma clara tentativa de abrir portais espirituais, acessar dimensões proibidas e estabelecer comunicação com entidades caídas. Os ecos da rebelião de Lúcifer continuam aqui. Nimrod, inspirado pelas mesmas forças que outrora tentaram corromper a humanidade antes do dilúvio, tenta criar um sistema onde o homem se torna seu próprio Deus. Um mundo sem Deus, sem limites, onde o orgulho e o humanismo substituem a obediência ao Criador. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O uso da expressão desceu o Senhor é carregado de ironia. Deus, o Criador do universo, precisa descer para ver a pequenez da arrogância humana. Ao observar o projeto, Deus declara algo impressionante. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Perceba, a unidade, quando utilizada para o mal, se torna uma ferramenta poderosa de destruição. Deus então executa um plano cirúrgico. Confunde as línguas. De repente, os trabalhadores já não conseguem se entender. O caos se instaura. O projeto para. As nações começam a se dispersar pela terra. O nome Babel significa literalmente confusão. Mas esse juízo é, ao mesmo tempo, um ato de misericórdia. Ao espalhar as nações, Deus impede que a humanidade se autodestrua precocemente em sua busca por autonomia espiritual e tecnológica fora dos seus princípios. As nações sob autoridade de poderes espirituais. Agora surge um detalhe que muitos não percebem, mas que é revelado em Deuteronômio 32, versículo 8 e 9, e aprofundado no livro de Daniel e em outros textos bíblicos. Quando o Altíssimo repartiu as nações, estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Mas a parte do Senhor é o seu povo. Jacó é a porção da sua herança. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8 e 9. Septuaginta e manuscritos do Mar Morto. O que isso significa? Que após Babel, Deus permite que as nações sigam debaixo da administração de poderes celestiais. Anjos que deveriam, em teoria, cuidar da ordem e justiça entre os povos. Porém, esses seres espirituais se corrompem, como mostra o Salmo 82, onde Deus reúne a sua Assembleia Celestial e repreende esses deuses.
acusando-os de julgarem de forma injusta e permitirem a opressão na terra. É nesse contexto que Deus chama Abraão. Enquanto as nações seguem seus caminhos espiritualmente corrompidos, Deus separa um povo para si, um povo que seria luz entre as nações. Israel não é escolhido por privilégio, mas por missão. Através desse povo viria a redenção. E mais importante, viria aquele que esmagaria, de uma vez por todas, a cabeça da serpente.